Olá pessoal, vamos pegar hoje as características do nosso bicampeão de surf, Gabriel Medina, um esporte que eu não entendo nada, mas observando ele, observando as filmagens, as reportagens sobre eles, eu selecionei algumas características que nós podemos pegar aqui, alguns segredos dele. O primeiro segredo do cara que a gente percebe é que ele tem, observando a vida dele, um contato com a realidade desde cedo. Não foi um menino criado na estufa, então era um menino que não teve a presença do pai e ali junto com a mãe ele foi se fortalecendo, ele foi ajudando, ele tinha uma relação de amor incondicional ali, ele e a mãe, isso o fortaleceu. Então ele não é aquele jovem totalmente protegido, ele é um jovem realmente que tinha um contato com a realidade dele. Isso o tornou um cara mais forte, um cara mais preparado para enfrentar a vida. Outra coisa que nós observamos é que desde jovem ele é um cara sonhador. Ele sonhava em ajudar a mãe, sonhava em ganhar dinheiro, então ele tinha aquele sonho de ser grande. Isso é uma característica muito boa de pessoas que vão ter sucesso acima da média, porque é um cara que não é um sonho de fazer um passeio, um sonho não, o sonho do cara é se destacar, é brilhar. E além disso, ele tem ali um motivo nobre, o sonho de ajudar a própria família, o sonho de ajudar a mãe, que a mãe dele tenha mais liberdade financeira, que tenha mais estrutura, pois é um cara oriundo de família humilde. Outra coisa muito forte que a gente percebe aí também no Gabriel Medina, terceira, é que ele tem um apoio incondicional da mãe e do padrasto. E que na verdade não é o padrasto, é o pai, porque pai é quem cria. Então o cara entra na família dele, o cara tem alta performance em esporte, um cara que gosta bastante de esporte, um cara curioso, que traz para ele todo um modelo de treinamento através de leituras, de aprendizado, onde coloca ele sim como um cara que vai poder competir. Então esse cara, por nome de Charles, o pai dele, que não é o biológico, mas o pai dele é fundamental e a família toda o apoia. Isso é muito importante. Ajuda muito as pessoas que vão ter alta performance, ter uma família que embarca junto nesse sonho. Uma outra coisa observada, que quarta característica, é que ele tem o quarto segredo, é que o cara é um cara muito concentrado. Então você percebe que ele entra na multidão, mas não se distrai. Ele tem uma capacidade de isolamento mental, uma capacidade de entender que ele foi ali e sabe para que foi. Então ele realmente é um cara acima da média nessa capacidade. Ele passa pela multidão, você vê ele passando pelos fãs, mas mesmo assim ele não se distrai, porque ele sabe que a diferença ali são os detalhes. A diferença está em fazer bonito nos detalhes. Então esse é uma característica muito bacana, foco e concentração do Gabriel Medina. Outra coisa, quando jovem, aqui voltando, ele era um menino que jogava futebol, depois ele foi apresentado ao surf. E ele é um cara que é apaixonado pelo surf. Então ele passa a fazer isso manhã, tarde, durante todo o seu dia e não cansava, porque é uma mistura de hobby, paixão, de trabalho. Então o cara é muito apaixonado pelo que faz e tem um foco único que a gente sempre diz aqui. Então ele escolheu aquele esporte e ele se dedica diuturnamente àquele esporte, pensa dia e noite nele. Então para ter êxito, a maioria das pessoas que tem grandes êxitos tem como característica esse tipo de comportamento. Dedicação diuturnamente a um único foco. Veja, avalie a sua vida e você pode aprender com essa característica do Gabriel Medina. Então, esse modelo que ele tem de ser essa característica, essa peculiaridade, de ser apaixonado pelo que faz, com certeza fez toda a diferença na vida dele. Além disso, é um cara que é obstinado por autossuperação. Ele não tem como parâmetro o outro, ele tem a certeza que a briga é dele com ele mesmo.
Então ele, a partir daí, claro que ele assiste e estuda os concorrentes, as pessoas da competição, mas ele quer ser melhor do que ele mesmo. Então ele treina exaustivamente, ele e o treinador dele, Charles e pai, treinam exaustivamente para que ele seja melhor do que ele mesmo. Então ele não tem dificuldade, não é aquele jovem que tem preguiça de treinar, simplesmente ele treina, treina e treina. Isso faz muita diferença, porque a repetição leva à perfeição. E o treino faz com que você tenha uma prática muito acima da média. Quantas vezes você treina o que você quer ser bom? Você treina o dia todo, 2 horas, 3 horas por dia, 5 horas. Então esses caras chegam a treinar 5 a 8 horas por dia, até mais, para conseguir o que ele quer. Outra observação que eu fiz é que o Gabriel Medina teve decepções, né? Decepções nas baterias dele, nos treinos, né? Não sei se chama bateria, nos treinos dele, nas competições, porém essa decepção não o abala. Outra coisa que eu observei também é que ele tem uma capacidade de aprender rapidamente com a dor. Quando ele perde, muitas vezes se achando até injustiçado, ele se recolhe e depois volta com mais intensidade e aprende com a dor. Ele tira lições importantes da dor. Todos nós, se queremos ter isso, precisamos aprender com a dor. Porque a dor é a ferramenta do burilamento. Então você vê, ele perdeu lá numa competição, acho que foi em Portugal, e imediatamente ele, como um fênix, se reestruturou, entendeu que ele precisava aproveitar cada detalhe dentro do processo de competição, e isso fez muita diferença. Outra característica, outro segredo do cara é que o cara tem uma fé muito grande, porque na família dele percebe-se que todos têm uma crença, acreditam muito em Deus, isso faz muita diferença. Porque quando você tem consciência da criação, quando você tem consciência que você é uma criatura, foi feito por Deus, você entende que todos nós somos iguais. Então você não vai endeusar ninguém. Você vai entrar acreditando em você. Porque a mãe dele até falou, ninguém é maior do que Deus, e isso é verdade. Então faz muita diferença essa fé que ele tem. Então é um cara que faz suas preces, faz suas orações antes de entrar, faz seu agradecimento depois e todo o tempo parece estar em conexão com Deus. Além disso, tem seu esporte num dos locais, para mim, o local mais bonito do planeta, que é o mar. Então, essa conexão entre Deus, a natureza e o trabalho dele faz muita diferença para ele. É um cara realmente acima da média. E para finalizar, o que a gente percebe que ao longo da vida, esse rapaz, o Gabriel Medina, esse bicampeão, se tornou um cara muito resiliente. É por isso que ele é bicampeão, porque ser campeão é dificílimo, ser bicampeão é duplamente muito mais difícil, porque ele se manteve aí, depois de alguns percalços, ir para o topo novamente do mundo. Isso coloca o Brasil na história do surf mundial. Olha que bacana, a resiliência fez com que ele se remodelasse e conseguisse ganhar novamente. Qual é a sua resiliência? Essa resiliência é a capacidade de aceitar as percas, de aceitar as quedas, de aceitar as derrotas, de aceitar as dificuldades, das lesões físicas que o cara teve, das dificuldades das competições, das dificuldades que ele enfrentou, tudo isso aí. Então nós selecionamos alguns segredos, algumas características desse grande surfista mundial, que é o Gabriel Medina, e aqui a gente pode aprender. O cara é jovem, mas tem a nos ensinar com esse modelo dele de vida, com esse modelo. Nós podemos modelar essas características e irmos à alta performance no que a gente faz na nossa vida. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Até o nosso próximo vídeo.